Eu preparei uma apresentaçãozinha, na verdade, ela já estava meio pronta, porque eu compartilhei com o pessoal tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Então, quem me seguir, você consegue baixar lá ela, né? Ah, né? Aí eu e o Rodrigo, a gente combinou, a gente vai apresentar junto, e aí depois a gente vai falando um pouquinho sobre o Scrum Guide em si, né? Ele vai contar a experiência dele aí com o Jeff, que acho que é bem interessante, né? Já que ele é um dos tradutores das versões aí, né? Junto com o Fábio, junto com o Eduardo. É legal ter alguém aí que em tese aqui junto no Brasil, né? Acaba se tornando uma referência para nós. Então, aí a gente combinou assim um jogo de tratar sobre o 353, né? Que são as três responsabilidades, os 5 eventos que ocorrem e os 3 artefatos, né, que a gente tem dentro do Scrum. Então, assim, acho que todo mundo conhece bem o conceito, né, melhor que eu até. Mas o que é o Scrum? O Scrum é um framework leve para poder solucionar problemas complexos, né? Então, seja dentro do desenvolvimento de software ou fora do desenvolvimento de software, né? Hoje a gente fala muito de agilidade fora também né, do mundo da TI, por exemplo, dentro da farmácia, dentro da self-techs, de uma trazendo até mesmo para dentro da engenharia química. Eu tenho alguns amigos que estão buscando trazer esse tipo de conceito para os engenheiros, né, que eram muito centrados também na metodologia tradicional. Então, estão buscando trazer esse viés aí e o conceito em si para poder trabalhar em cima, né? Então, é bem legal. Porque, na verdade, tudo acaba sendo muito complexo, né? O desenvolvimento, por exemplo, eu vou falar num background meu, que eu sou farmacêutico de formação, não trabalhava com TI diretamente. Hoje eu estou imerso em TI por causa da inovação, mas o mundo farmacêutico também é um mundo inovativo. Claro, um exemplo aí que a gente vê é o caso da vacina, que eles tiveram pouco tempo para poder fazer o desenvolvimento. Então, a gente vê a chegada da pandemia aí no final de 2019, começo de 2020, eles têm que fazer um desenvolvimento aí às pressas. Então, provavelmente, eles puderam ter dividido em sprints aí de um mês para poder fazer esse tipo de desenvolvimento aí, focando no tipo de molécula, como que seria feito. Aí, depois de fazer essa ideação, eles partiram para o desenvolvimento em si, chegaram numa molécula viável, né? A molécula é, a molécula mínima viável para poder liberar, né? E aí liberou o princípio ativo, eles começaram a fazer os testes. Então, cada fase aí pode ter sido considerada uma sprint. A mesma coisa no desenvolvimento dos nossos produtos, né? Do nosso dia a dia. Então, isso tá sendo implementado em várias áreas diferentes, e eu acho que é algo legal até mesmo para a gente poder marcar outros bate-papos, né? Por exemplo, conheci a Hanna, que ela trabalha com engenharia química, está no nosso grupo, e ela está procurando o tigre branco, né? Que é, que é o engenheiro com skill de agilidade. Então, as responsabilidades, né? São 3 responsabilidades. Então, o PO, né? Então, eu procurei fazer um resumo, né? E até vai de encontro, né? De algumas questões, assim, né? O Product Owner, né? O PO.
O PO ele é o responsável por dar a visão do produto, ele que vai gerenciar o Product Backlog e vai maximizar, né, o valor desenvolvido pelo time Scrum. Então, é ele que é o responsável por dar os direcionamentos e ser a voz do stakeholder para o time. Né? O usuário final vai passar para ele todas as necessidades, ele vai trazer essa visão, e aí o time vai procurar traduzir essa visão no trabalho. Então, os desenvolvedores, os developers, né, eles têm essa responsabilidade de fazer o desenvolvimento, de estimar, de refinar, né, a solução que foi proposta pelo PO. Então, eles são focados na solução do problema, mas também eles têm que ter um skill de criatividade, eles têm que ser autogerenciáveis, eles têm que ser focados. O time, ele que vai olhar, por exemplo, tipo o burn down, né? Ele que vai fazer essa autoinspeção para poder mudar o direcionamento ali da sprint, né? Então, e fora isso, ele também vai ajudar o PO, né, no refinamento, na quebra das histórias. Então, é muito importante a gente ter essa definição do developer, né? E o SM? O SM aí que tem várias características, né? Ele é o líder servidor, ele que vai estar removendo os impedimentos, ele que vai estar protegendo o time das interferências externas que está ali no dia a dia. Então, por exemplo, o stakeholder ele chegou com uma demanda para o time e quer o negócio para ontem. Peraí, calma aí. Aqui não é pastelaria. A gente tem que deixar isso claro pro stakeholder, porque eles querem, a necessidade sempre é prioritária, né? Não, não sei se o Rodrigo quer falar alguma coisa aí sobre sobre o SM, sobre o time em si, para poder completar o que eu estava falando. Tá no mudo, Tô Rodrigão. no mudo, agora sim. Posso complementar sem problemas nenhum, né? O SM, né, do ponto de vista do guide, do Scrum, né, ele é um líder, né, e a gente fala que é um líder servidor. Mas mais importante do que isso, ele tem que ser o guardião do Scrum, ou seja, a boa implementação do Scrum, inclusive até em certo nível o sucesso, né, da aplicação do Scrum se deve à atitude, ao posicionamento, ao cuidado do SM com o framework, né? O time Scrum, né, ele é composto, como o Léo falou, pelo SM, Product Owner, Developers, né? Só developers aí, né? Talvez seja confundo, vocês estão falando developers, né? Desenvolvedores, se a gente fosse traduzir, né? Só que developer, desenvolvedor, não é programador, né? É desenvolvedor de qualquer coisa, né? E aí a ideia de colocar a palavra developer foi para incluir, porque todo mundo desenvolve algo, um documento, um código, um produto, inclusive o cara que faz um tênis, ele desenvolve o tênis, né? Então a ideia é mais ser inclusivo. O teste também, né? Que a gente acaba. Às vezes eles acabam se sentindo excluídos, né? Na verdade, assim, eu acho que o líder servidor ele tem que ser um cara humilde, né? Porque ele tem que ouvir todas as partes, então ele tem que saber gerenciar conflitos, saber gerenciar e também tem que saber apontar os riscos, né? Então, e pedir ajuda no momento necessário. Outro dia eu estava falando que assim o maior Scrum Master que já existiu, né? Podem discordar, não sei ou não, mas para mim era até Jesus, né? Mas por quê? Porque ele fala que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, né? Então, eu acho que é interessante, ele ensinava, ele agia como coach, como mentor, e a gente tem que ter esse papel, né? A gente tem que ensinar, como o Rodrigo falou, a gente tem que ser o guardião do Scrum e tem que ter esse papel de mentorear. Então, acho que é muito importante a gente ter essa consciência. Mas, em primeiro lugar, ouvir.
né? Qual que é o seu problema? Qual que é a sua necessidade? Porque o dev, ele tem o dia a dia dele, ele tem o problema dele pessoal também. E às vezes ele não vai conseguir fazer a entrega, né? Que nem o Ítalo estava falando, é que ele estava focando ali nas métricas, mas às vezes o time ele tem uma baixa porque um membro específico que ele tem alta produtividade não está conseguindo fazer essa entrega por causa de um problema pessoal, né? Às vezes até a instabilidade dentro da empresa, né? Eu vivi isso esses dias. Meu time estava vindo num hype muito grande, né? Fazendo entregas, procurando. Aí começou a vir impedimentos, a gente removia impedimentos, subia a produtividade, vinha impedimentos e tal, até que se encerrou o contrato da empresa com o cliente, né? Mas por não renovarem o contrato e não quiserem entrar em concorrência, né? Então, isso tudo acaba influenciando, porque, o hype que estava lá em cima, de repente fez assim, né? Caiu, ficou negativo, né? Então, as entregas não acontecem. Fala aí, Pedro. Uma coisa interessante é que você falou das métricas, e realmente a gente, quando começa a querer medir, a gente tem aquele problema de números, né? Números, mas a gente está trabalhando com pessoas, como você falou. Às vezes a pessoa está passando por um problema pessoal, alguém doente na família, entendeu? Então, assim, não é só números, a gente tem que olhar as pessoas, o que é que está acontecendo? Você está com algum problema? O que é que eu posso te ajudar, entendeu? Então, o Scrum Master está muito à frente disso aí, né? Conhecer o time, ver os problemas, não só números. Métricas é perigoso, entendeu? Às vezes a gente olha só para métricas, a gente tem que olhar para as pessoas, a gente está trabalhando com pessoas. A gente fica ambicioso demais, né, com as métricas. Porque meu time consegue entregar 60 pontos de história. Caramba, 60 pontos de história às vezes pode ser demais para 2 semanas. Pô, será que eu não vou ter que rever a quantidade aí, né, né, do tempo da minha sprint, né? Mas isso aí a gente passa aqui para o próximo slide. Vamos lá, deixa eu mudar aqui. Os eventos Scrum, né? A gente tem 5 eventos, né? A gente tem a sprint, né? A sprint está aqui, né? Como o principal evento, porque é onde vai ocorrer o desenvolvimento, tudo, né? A iteração e a interação, né? A iteração, porque é um processo criativo onde o time interage uns com os outros para poder fazer esse desenvolvimento, né? E interativo, né? A colaboração, né? O respeito, a comunicação tem que acontecer ali no dia a dia, e tudo acontece aqui dentro, né? Só que antes, pré-sprint, a gente tem a sprint planning. A sprint planning é onde o product owner, né? Mas o Scrum Master e o time de desenvolvimento, né? Os developers, eles vão interagir entre si. O PO ele vai expor o Product Backlog de forma clara, de forma concisa e objetiva, a fim de que esteja tudo esclarecido para os desenvolvedores apoiarem ele e fazerem as quebras necessárias. Então, a gente tem lá o épico, né? Épico, User Stories, Task e as subtasks. E, assim, o Product Owner ele traz em high level, né? Ele traz no mais alto nível as histórias, e os devs, né? Vou falar assim, os devs quebram em pacotes menores, né? Então, a gente tem aí essa sprint planning. E dentro da sprint planning, a gente vai formar lá a meta da sprint, o sprint backlog, que como principais artefatos, que depois a gente vai tratar melhor. A gente tem a sprint planning, ela tem um time box, né? Um time box para uma sprint de 1 mês, aí 4 semanas, são 8 horas, né? E aí, quando a gente reduz uma semana, a gente reduz 2 horas dentro da nossa sprint.
Então, acho que isso é importante a gente ressaltar, porque, inclusive, é questão de prova, né? Não sei se tem alguém aí tirando a certificação, mas eles perguntam, né? E depois eles perguntam qual que é o objetivo da sprint planning, né? Então, eles vão perguntar assim, por que que essa sprint é valiosa, o que que vai ser desenvolvido e como vai ser desenvolvido, né? Isso dentro lá do Scrum Guide. Fala aí, Rodrigão. A gente pode colocar aí que tem a questão do objetivo da sprint, né? Que é essencial a gente combinar durante a planning, né? Saindo do guide, né? O guide cita uma vez a palavra refinement, né? Refinamento. O evento de refinamento não é um evento oficial, mas praticamente todo mundo executa, né? Se você está fazendo a planning, tende a ser uma conversa do que cabe e qual é o objetivo, qual é a meta que a gente quer atingir nessa sprint. E é importante que essa meta seja feita de comum acordo entre todos, né? Então, o time Scrum como um todo tem que concordar com essa meta, né? Acho que isso é essencial. Fora isso, também talvez aí entra aquela questão do objetivo do produto, que é algo que foi introduzido na última versão, né? Que esta meta da sprint, ela tem que ser algo que aproxima a gente desse objetivo do produto, desse product goal. Isso aí. Então, acho que é bem legal, né, esse foco, assim, né, dentro da sprint planning. Se mais alguém aí quiser falar também, compartilhar a experiência, fica à vontade, pessoal. Vamos lá. A daily, né? A daily é a nossa reunião de inspeção, é onde a gente vai inspecionar se o time está indo ou não com foco ao meta da sprint, né? Então, é o momento que a gente tem ali para poder verificar quais são o que foi desenvolvido, né? Desenvolvido no como um todo, o que vai ser trabalhado no dia e quais são os principais impedimentos que não permitem que eu atinja a meta da sprint. Então, é nesse momento que a gente vai ali conversar, né? O Scrum Master ele tem que ajudar a facilitar, né? Ele não precisa falar necessariamente, mas ele precisa garantir que o time Scrum ele respeite o time box de 15 minutos, que seja feito no mesmo lugar, no mesmo horário, que todos falem, que todos e que haja essa interação, né? Para que possa, por exemplo, criar um plano de ação para poder fazer remover esses impedimentos que possam vir a surgir, né? Porque assim, impedimento surge a qualquer instante e sem a gente perceber e a gente precisa estar atento nisso, né? E comunicar o mais breve possível, né? Acho que a palavra-chave ali da comunicação é muito importante para todos em 360 graus, né? Seja de stakeholder com a gente, seja do product owner com a gente, seja de nós com os demais. Fala aí, Rô. Acho que só é importante enfatizar, né, na dele, né, é a questão dos 15 minutos, né? O guide ele é bem pesado nisso, é 15 minutos ou menos, né? Eu particularmente gosto de falar que na vida real, cara, 16, 20 minutos não vai ter problema nenhum. A gente tem que estar olhando se a gente está focado, né? E o tempo da daily, se você falar assim, eu não consigo fazer uma daily curta, né? Você tem que analisar dois pontos. Primeiro, a gente está focando realmente em tópico de daily, ou seja, identificar os impedimentos, falar o que foi feito nas últimas 24 horas, o que a gente vai fazer nas próximas 24. E o outro asterisco bem grande é o tamanho do seu time, né? O guide ele vira e fala que são 10 pessoas ou menos, né? E aí, por uma questão de que você precisa ter pelo menos uma pessoa por papel, vai de 3 a 10, né? Mas tem pesquisas que indicam que o time ótimo, ou seja, o time mais eficiente, inclusive acaba sendo até mais performático,
né? É de 4,6 pessoas, né? Então de 4 a 5 tendendo a 5. Então 2 times de 5 pessoas é melhor do que um time de 10, né? E isso acaba sendo importante. Então pode ser um sinal de que tá, de repente você está com gente demais, pessoas demais no time, se você não está conseguindo fazer a daily nos 15 minutos. Bacana. Bem, vamos lá. A gente tem agora a Sprint Review, né? A Sprint Review aí é a reunião de inspeção do incremento, onde a gente vai ter a participação dos stakeholders, né, dos envolvidos no projeto, para poder inspecionar aí se a gente está indo em direção à meta do produto. Diferente da daily, que vai em direção à meta da sprint, a review ela vai em direção à meta do produto. Então, a gente vai, é na review que a gente vê se foi criado um incremento de valor, né? Ali como resultado da nossa sprint, onde a gente já fez a integração com os demais incrementos, o Product Owner já fez a validação, né? Junto lá com o time de testes, né? O time de desenvolvimento, e aí, aí é nesse momento que tem aprovação e abre-se a possibilidade, por exemplo, da gente fazer algum outro refinamento. Então, o Product Backlog ele pode ser atualizado nesse momento também, além dos refinamentos, né? Tem um time box aí de 4 horas para uma sprint de 1 mês, né? Diminuindo 1 hora para cada semana que a gente diminui consequentemente, né? Rô, quer completar? Não, tranquilo. Tranquilo? Posso até colocar, né? Mas deixa você falar da retrospectiva. Beleza. Aí a retrospectiva, né, é diferente da review, que a gente inspecionar o produto, a retrospectiva a gente vai focar no processo. E aí, no processo, no trabalho como um todo, na definition of done, a gente pode fazer a revisão da definition of done, pode fazer uma melhoria de processo como um todo, identificar quais foram os problemas. A gente pode até usar aí ferramentas como Ishikawa, como 5 porquês, como 5W2H, que permite a gente ir até a causa raiz e a gente criar planos de ação para a gente poder promover essa melhoria contínua, né? Então, se a gente pegasse no gerenciamento tradicional, lá como era feito antigamente no PMBOK, porque essa nova versão aí do PMBOK 7, ela traz um viés mais de agilidade também. Hoje abre-se a possibilidade se fosse no antigamente, aliás, seria as lições aprendidas, né? Aqui não, aqui as lições aprendidas, os feedbacks, né, essa identificação de problema é feita continuamente, né? E não no final do projeto lá, depois de 6 meses, depois de 1 ano de projeto, que a gente vai entregar lá, né? Então, é muito importante essa análise do fluxo de trabalho do time. Fica à vontade, Rodrigo. Só falar uma curiosidade, né? Originalmente, né, a review e a retro eles eram uma única reunião, né? Quem pediu para dividir essa reunião foi a Diana Larsen, né, que é uma grande agilista, inclusive escritora, né, pro Ken. E aí é justamente o principal motivo é a gente claramente conseguir dividir o momento que nós estamos olhando o produto, né, que é o momento da review, e ficar focado somente no produto, e aí no outro momento a gente olhar a retrospectiva, né? E geralmente essas reuniões acontecem concatenadas, né, por via de regra, ou seja, você faz uma e em seguida faz a outra, né? Mas a vantagem de fazer elas separadas é saber quando é o momento de que eu vou falar realmente sobre o meu produto, vamos olhar o produto, vamos inspecionar o produto, é o que a gente esperava, é o que o PO pediu, e depois nós vamos realmente olhar para trás pensando em processo, como foi esse sprint em si, sem olhar o produto. Isso aí.
E, e Rodrigo, quando que uma sprint se inicia? Rapaz, esse aí é polêmico. De acordo com o É guide, né? questão de prova, Se hein? você Questão de for, prova. se você for ser exatamente, a sprint se inicia no momento que você começa a sprint review, né? E o último evento da sprint anterior é a retrospectiva, né? Então, em teoria, prestem atenção porque muita gente faz isso. Em teoria, de acordo com o guide, com esses dois pontos, se você faz sua retrospectiva na sexta-feira, no final do dia, e o seu primeiro evento, segunda-feira, começa a sprint, no final de semana não há sprint ativa. Realmente inicia-se imediatamente após o término da outra. Essa é a resposta lá na prova. Porque é por isso que eu tô falando. Por isso que, Mas deveria iniciar quando começa a planning, né? Mais boa. por isso que eu quis polemizar um pouquinho só para poder dar uma descontraída, porque é polêmica mesmo, é uma questão de prova e se a gente não toma cuidado, a gente acaba ainda nas pegadinhas. Inclusive, tem Sim. uma lá, tem a questão do hiato, né? Então, o pessoal sempre acha que é na segunda-feira. Mas se você faz a retro na segunda-feira, e para poder fazer a planning, então pode começar até no dia. Sim. Eu, particularmente, sou fã de executar os três eventos no mesmo dia, né? Você ganha um dia, né? Ganha um dia. Geralmente o meu último evento na sexta-feira é a planning, né? Então na prática a minha sprint se inicia na sexta. Então, tu faz a revisão, retrospectiva e planning, Exatamente. aí tu vai passar o dia todinho, Não. dependendo, no caso, no sprint de um O... mês. Aí vem a questão, né? Qual o Aí tamanho tem o da sua tamanho da... sprint, né? É, no, Por que no, geralmente eu prefiro fazer isso? Porque fazendo o refinamento bem feito, a planning tende a ser, como falei, uma conversa de se cabe. E uhum. geralmente a planning não dura nem 15, 20 minutos, né? Mas aí é óbvio, um time que está com maturidade está rodando bem. As primeiras geralmente meia hora, mas nunca aconteceu comigo uma planning que passasse uma hora. Bem. Não, e outra, se você for pensar, né, Rodrigo, não, assim, uma planning de um mês fica muito pesado, eu acho. E demora para você ter o feedback, né? Aí, às vezes, a prioridade do negócio mudou, e aí o PO vai ter que chegar e vai ter que cancelar a meta da sprint, porque a meta se tornou obsoleta, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Essa cadência aí, essa frequência que a gente tem aí em relação às nossas sprints. Aí entra até um conceito que chama Scrum de guerrilha, né? Que na verdade a sprint poderia ser uma semana, né? Seria mais curto, digamos assim, dentro do que a última versão fala, mas o Scrum de guerrilha ele pega sprints ainda mais curtas, né? Então o case publicado, que é de uma fábrica americana que constrói Humvees, que é basicamente o Hammer, só que o do exército americano, né? Eles tinham sprints de basicamente 12 horas, né? Então a cada 12 horas eu terminava uma sprint. Então qualquer ideia, aumentar o loop de feedback. Você está fazendo uma atrás da outra mesmo. E aí a ideia é você melhorar processo, melhorar produto muito rápido, né? Eu falo desse pensamento, a gente pode utilizar não nesse limite, porque você vai colocar as pessoas sobre estresse, mas reduzir, por exemplo, de 2 semanas para uma semana já causa esse efeito, e reduzir de 4 para 2 também causa esse efeito, né? Sprint de 4 semanas eu tenho a sensação que são muito longas, mas é uma opinião pessoal, né? Eu também tenho essa sensação, né? Eu já trabalhei com sprint de 2 e de 3 semanas. E você sente a diferença mesmo, porque às vezes a de 3 semanas o time acaba ficando, entre aspas, sem muito trabalho aí. Síndrome do estudante. Não sei se você Deixa já tudo ouviu para a essa. última hora.
É isso. Inclusive, o que me convenceu, quando eu li o artigo que fala do Scrum de guerrilha, que é um caso do JJ, eu fiquei com minhas dúvidas, né? Eu estava muito acostumado a rodar em 2 semanas. E aí eu tinha um time na época que eu trabalhava, que eu tinha muita liberdade para fazer o que eu quisesse. Eu falei, não, a gente vai reduzir para uma semana. E a primeira reação foi, pessoal, cara, uma semana é muito curto, né? E logo nas primeiras retros teve um dev que virou, e aí aquela questão, não respondi, mas ele virou e falou assim pra mim, cara, uma semana é muito curto, não dá tempo da gente respirar. E aí o que tava entre linhas ali, eu não consigo tirar o pé. E aí a minha ideia era justamente essa, não é pra tirar o pé, só que é o seguinte, não é pra pôr o pé lá no fundo. Qual que é o ritmo sustentável que a gente toda semana consegue trabalhar, né? Depois de umas 6 sprints, e aí você para fazendo em uma semana 6 sprints é um mês e meio, ou seja, passa num piscar de olhos, o time entrou no ritmo de uma semana e foi embora, né? A gente viu ganhos, se você comparar essa velocidade de 2 semanas com de uma, a gente estava muito mais rápido, né, em termos de story points, né, e o ritmo estava sustentável e acabou essa questão de sentir que na primeira semana da sprint o pessoal estava um pouco mais dentro e a segunda sempre tinha que ser mais corrida. E aí gerava essa desce e volta, né, que no fundo é vender a velocidade futura. E aí entramos no ritmo sustentável, fomos embora. Interessante isso. Bom saber. Como que é o nome do artigo? Tem um link Eu vou aí? pegar aqui o link e mando para vocês. Tem uma notícia sobre isso. Tá bom. Vamos lá. Seguindo os artefatos aqui do Scrum. Então, são três os artefatos, né? Então, a gente tem o Product Backlog, né? O Sprint Backlog e o incremento. Quais são as diferenças deles aí, né? O Product Backlog ele é a lista ordenada do produto. Então, ele vai conter a visão do produto, ele vai conter a meta do produto, né? Então, o Product Goal, da onde é aquilo é o que vai permitir a gente ter a visão a longo prazo, aquilo que vai ser entregue a longo prazo. Então, a gente inicia o projeto agora dia 2 de agosto, segunda-feira que vem, e a gente vai ter essa visão do que vai ser entregue no final do ciclo de 3 meses, aí no final de outubro, né? Então, a gente tem essa visão a longo prazo, onde a gente consegue fazer essa implementação. Aí, depois do Product Backlog, e dentro do Product Backlog, a gente tem a Sprint Backlog, que são os itens do Product Backlog que são priorizados para aquela sprint, né? Então, o Product Owner ele vai trazer essa visão, né, mais dos itens mais clarificados, com o foco, com o objetivo, ele vai trazer para o time de desenvolvimento, né, o Scrum Master, para que possa ser refinado em pacotes menores, né? Então, como falei, épico, user stories, task, subtask. E aí, quando a gente faz essa quebra aí, a gente tem o nosso sprint backlog e, consequentemente, a meta da sprint, né? Aquilo que vai ser entregue. Então, o sprint backlog ele tem que estar alinhado ali, né, com a necessidade do negócio para aquele momento, né? Então, eu tenho que trazer uma feature de cadastro. Beleza, essa feature de cadastro, então eu vou desenvolver. Tem que ter tais campos. Tem que ter o campo nome, o campo endereço, o campo telefone, o campo isso, aquilo. E aí eu faço todo o cadastro e para poder gerar uma lista. Então, assim, eu tenho que, né, trazer esse fluxo que vai ter que ser desenvolvido durante a minha sprint, né? Então, tá. E, por último, o incremento, que é a soma de todo o trabalho da sprint, que vai ser apresentado lá no final. Então, aí você consegue fazer a inspeção e
entender, né, se aquele trabalho que foi desenvolvido durante esse sprint teve um valor ou não. O Product Owner ele tem que maximizar, a gente tem que sempre lembrar, o papel do Product Owner é ser um maximizador de valor do trabalho do time Scrum. Né? Então, acho que é bem importante a gente focar nessa questão dos três, né? E cada um deles lá, se a gente lembrar que o backlog tem a visão, a visão, né, do produto, o sprint backlog, a gente tem a meta da sprint, e o incremento, a gente tem o DOD, né, o Definition of Done. O DOD é aquela lista que a gente vai ter que seguir para poder comprovar que o incremento foi desenvolvido conforme a definição do time de pronto, né? Então, concluiu o produto, seguiu essa lista, passou. Concluiu o incremento ali, não seguiu a lista, então a gente coloca no backlog para a próxima sprint, né? Porque é um trabalho não concluído. E aí, consequentemente, a gente acaba entrando num acúmulo, e isso não é ideal para a gente poder seguir na nossa sprint. Não sei se o Rodrigo quer complementar alguma coisa aí sobre os artefatos. Acho que é isso. Diria só que o incremento, né, o principal artefato, o último artefato, né, e ele deveria ser sempre, exatamente como a palavra diz, um incremento aos demais, né, entregues nas sprints anteriores, né. A decisão de você entregar ele não deve ser uma simples decisão do Product Owner se ele acha que é o momento, se há produto suficiente para entregar para o cliente, né. E aí entra a questão da gente começar a pensar realmente como toda sprint entregar um pedacinho a mais do produto, né? Que ainda muita gente tem dificuldade. Não, isso é bem interessante frisar mesmo, né? A gente tem que focar no incremento, né? Trazer sempre valor para todo o nosso trabalho. Bem, E o feedback também, né, cara? Que é muito importante, né, do cliente, né? sim, com certeza, porque é com o feedback que a gente vai ter certeza que a gente está indo pelo caminho certo ou não. Vou parar de compartilhar aqui, que acabou a apresentação.